Boa tarde, meu nome é Adriana Meyer e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre educação. E não é uma educação no sentido de repetir tudo que a gente sempre sabe da importância, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade em pôr na prática. Ou não é nem uma questão de dificuldade, mas pelo exercício constante a gente acaba descuidando de alguns pontos. Por isso, hoje eu trago uma reflexão. O certo é certo. E o quanto a gente, educador, né? E nisso eu incluo pais, incluo o líder de uma equipe, incluo diversas pessoas, o quanto a gente lembra isso constantemente para as pessoas que estão ao nosso redor. Certo é certo. Não tem meio, quase, um pouquinho certo. Ou é certo, ou é certo. É isso que a gente tem que deixar claro. Porque quando a gente tem em todas as questões perguntas, por exemplo, a gente propõe perguntas, a gente quer uma resposta certa. Isso é fato. E é fato também que são essas perguntas que movem a aprendizagem, a construção das relações e muito mais a qualidade dos resultados. Se a gente esquece ou aceita simplificações, superficialidades na resposta, a gente deixa de conter informações que se tornam, a longo prazo ou a prazos mais rápidos, muito importantes. Extremamente importante. Por exemplo, você pode estar se questionando quanto isso acontece no dia a dia. O quanto a percepção do que o certo é certo, ela realmente faz sentido, existe. E, infelizmente, isso acontece muito mais do que deveria. Quando a gente tem uma resposta totalmente errada, fica muito mais rápido. Está errado. Ponto. Agora, quando a gente tem uma resposta incompleta, superficial, ou muitas vezes nos damos por satisfeito com alguma coisa que não é tão clara, tão completa, a gente acaba facilitando ou incentivando ou de uma certa forma se acostumando com esse certo, não tão certo. Isso é tão válido, que inclusive já é uma técnica, e que ela chama exatamente isso, certo é certo. O livro Aula Nota 10, ele traz essa proposta com o objetivo da gente pensar na qualidade, e que é uma questão, né, muito polêmica. Hoje em dia, a sociedade, as escolas, a gente lida com uma falta de qualidade. A qualidade, ela tem que ser um padrão. Tudo que a gente faz tem que ter qualidade. Esse que é um sentido para o dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as nossas relações familiares, para a relação na escola, enfim. Insistir na qualidade. Apoiar e acreditar na capacidade das pessoas em agir com qualidade. Se eu faço uma colocação, uma pergunta, e a pessoa traz, por exemplo, uma meia resposta, eu preciso incentivá-la a se aprofundar nessa resposta. E se ela começa a se perder nessa resposta, novamente, eu preciso mediar para que ela perceba, olha, mas e essa resposta? É uma construção que a gente faz no dia a dia, que a gente insiste, que a gente busca para as questões, para todas as questões. Como ser prático, sucinto, competente, habilitado, e toda essa colocação e toda essa prática vai trazer para a gente um domínio, uma ação produtiva, uma satisfação na comunicação. Tem aqui nesse texto para vocês no site algumas questões que levam a gente a perceber como que a gente pode aprimorar a resposta, para que ela seja claramente não só uma colocação, mas fundamentação do que eu quero e do que eu conheço e do que eu domino e do que eu posso partilhar de conhecimento. São 4 reflexões que fazem muito sentido e que eu peço que você dê um pouquinho de atenção. Primeiro, toda vez que a gente fala,
a gente precisa que eu vá até o fim da resposta. Eu não posso interromper ou mostrar que eu estou muito ansioso ou sem paciência, ou qualquer termo que você use para isso. A segunda questão é quando você responde a pergunta atenta às questões fundamentais e partes e trechos importantes daquela pergunta. Dentro daquela questão, o que realmente está sendo questionado? A construção da questão, ela contém, com certeza, pontos que são essenciais de explanação. A terceira questão que vem aqui é quanto tempo eu gasto para isso? Eu preciso de quanto tempo para que essa resposta seja completa e que o certo seja certo? Eu tenho vários caminhos, não existe o certo nem o errado, mas a minha prática nestes caminhos, ela vai trazendo o que é aprimorável, o que é uma habilidade que eu ponho em pauta e mostro e articulo a minha competência em função do tempo em que eu foco nos itens e nas questões, como eu organizo esse pensamento. E, por último, a qualidade do vocabulário. Não adianta eu simplesmente fazer palavras mais infantilizadas ou menos aprimoradas, porque o meu vocabulário não está sendo pondo em xeque, e sempre está. Usar palavras com fidelidade à questão e com intencionalidade de mostrar a competência e a habilidade são itens muito importantes que a gente traz sempre no desejo de uma resposta e de uma validação. O certo é certo. Obrigada, meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga e matemática e gostaria muito que vocês trouxessem as reflexões de vocês em relação ao certo é certo?